Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, mestre Dinho. Hoje, dia 8 de abril de 2026. A teocracia semelhante à guarda revolucionária do Irã russa sucumbiu. A Rússia, ela perdeu todo o rumo e toda a estrutura. Então, ela já se encontra em estado de invasão, abdicar e entregar todo o procedimento da guerra com a Ucrânia. Também a teocracia, forma semelhante à estrutura da guarda revolucionária do Irã, teocracia Brasil, sucumbiu. Não existe mais. Eles faliram com tudo, levaram todos os ativos, mas sabemos todos onde eles estão, onde se encontram. E temos que pegar esses elementos porque eles são tremendamente perigosos. Eles são especialistas, porque eles não têm o hipotálamo. Eles são psicopatas. Todos há um objetivo só. Há um assalto. O bom que eles se assaltaram entre eles mesmos e agora estão em briga entre eles mesmos. São as facções. Mais de 1.300 facções do narcotráfico, lutando por territórios em capitais, 27 capitais de 27 estados. Cidades de 5.070 municípios. Todos eles querem se apoderar. Então temos um interstício, uma intervenção de 15 anos dos Estados Unidos da América, com suas tropas no Brasil, sediadas no Brasil, procedendo em todas as fronteiras, como também em todos os países da América Central, América do Sul e América Latina e América do Caribe. Também na América do Norte. Todos teocracias trazidas por esta forma de modus operandi do Irã. Não podemos permitir que o Irã se levante. Eles estão ardilosamente com mais de 60 bombas atômicas da Norte-Coreia. Temos que acabar com a Norte-Coreia e a China. Esse é o momento do episódio imediático. Acredito que mais 1 ou 2 semanas já temos tudo localizado e o fim destes teocratas que quiseram se assemelhar ao regime teocrata do Irã. Por favor, se o senhor puder transmitir as matérias, agradeço. Meu respeito e minha admiração, senhor Edmundo Amado, mestre Dinho, povo brasileiro que eu amo, por favor nos ajudem com o Pix. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu telefone celular, 21 997420789. Nos ajudem.
qualquer valor soma e nos traz um pão na boca. Obrigado, gratidão. O comportamento sendo monitorado pelo Comitê Chinês, por toda a tecnologia a levar o boneco, a falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, a intimidar com o compadrio daqueles que foram arregimentados, estrutura do primeiro e segundo escalão dos países engajados no maior roubo mundial do mundo árabe, do mundo muçulmano. Este elemento, que é um estelionatário, ladrão, falsa identidade, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, está intimidando através de procedimento de contratados especialistas a soltar mísseis contra os seus países, no caso, Emirados Árabes. A intimidação chegou a tal ponto que, ao retorno para sua base já identificada, Rio de Janeiro, ele provocou uma escala no aeroporto dos Emirados Árabes a intimidar a sua realeza, o mandatário, presidente dos Emirados Árabes, a extorquir, a determinar que aporte com dinheiro que não lhe pertence, porque não é dele. Ele não tem datiloscopia, ele não tem o DNA, o íris da córnea não é de quem ele fisicamente alega ser Luiz Inácio Lula da Silva. O Rui Costa, mentor intelectual, que está no Brasil, é um ladrão, é um espia, sabotador, criador, conjuntamente com o Comitê Chinês, máfia chinesa, que mantém maletas de bombas atômicas no Rio de Janeiro, na Bahia, em bunkers, a proceder à destruição e à intimidação da América Central, da América do Sul, da América do Norte. Todo este procedimento foi identificado por 60 agências de inteligência, com o seu grupo seleto de combatentes, o Comando Especial Sombra do Mossad, a CIA, com os seus diferentes combatentes especialistas, já todos posicionados em 27 estados, 5.070 municípios, com identificação dos terroristas do grupo que compõe o Irã em todo o planeta. Tem franceses, alemães, tem chineses. Você não imagina a quantidade de terroristas albergados em 27 estados e 5.070 municípios do Brasil, todos engajados a Rui Costa,
ministro terrorista que compõe o primeiro, segundo, terceiro escalão da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Ministro Mussi, generais do Exército, Marinha Aeronáutica, vocês já têm o pedigree para proceder a serem os alvos. Já foi anunciado o procedimento e que não cabe recurso. Vocês são alvos. O Comando Sul, o Ministério da Guerra, todos os seus especialistas, a erradicar e estabelecer a paz no planeta. Não temos como lhe propor nenhum tipo de parolar, diálogo. Não fazemos nenhum tipo de concessão a terroristas, ladrões, pedófilos, filhos da puta. Estamos em guerra atômica nuclear. Tem 2 bases nucleares. Material já trazido por embarcações do Irã de guerra que se estabeleceram no Rio de Janeiro, também na Bahia. Estamos posicionados e estamos cientes do bunker atômico que se encontra no mesmo quarteirão onde está assentado o consulado dessa terrível organização, embaixada do terrorismo global. Como também monitoramos a embaixada da China, da Rússia, da Norte-Coreia, do Irã, e disso que não tem nenhum tipo de nomenclatura, que é a sede do Hamas, do Hezbollah. Terreno cedido por esse terrorista que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, edificou um bunker onde está o acervo do exército. Já está tudo colocado e será alvo imediato por seus túneis, todos repletos de mísseis, a querer submeter a República Federativa do Brasil e fazer deste um posicionamento bélico. No Irã restou 9 bombas sujas. De 19 bombas, só restou 9 bombas sujas. Vai ser terra arrasada o Irã. Vamos combatê-los. Está interditado a possibilidade de transferência de capitais para os Emirados Árabes, o SWIFT, o Huawei, todo o sistema de compensação financeiro global está monitorado e caçado. Todos que estão cobrando o estelionato, o roubo praticado pelo primeiro, segundo, terceiro escalão deste filho de uma puta e o seu sócio Alckmin, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu primeiro, segundo e terceiro escalão são alvos da máfia, serão mortos
Não vamos acudir. A única possibilidade que vocês têm é se entregar, não dar uma de sonso. O sonso vai levar um tiro na cara. Estamos em guerra atômica. Não vão intimidar mais nenhum país localizado ou que acautelou dinheiro de vocês, terroristas, porque eles não têm possibilidade nenhuma, nem de localizar o capital aonde se encontra. Entenderam? Então não quero intimidar nenhum acautelador de banco, porque o dinheiro não existe mais. Vocês são terroristas e são alvos. Ouviu? Falsa identidade, filho de uma puta. Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, primeiro, segundo e terceiro escalão. Você, português, filho da puta, presidente da ONU, todos vocês estão sentenciados pela máfia global por roubo. Serão aniquilados. A sua única chance é se entregar ao Tribunal Internacional do Brooklyn e confessar todos os crimes que já conhecemos e monitoramos há anos. Seus filhos da puta. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor internacional, árbitro, justiça paga, justiça privada. Eis o relatório. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 99742 0789. Plataforma Banco Mercado Pago. Nos ajudem, por favor. Todo o procedimento, através de ordem imediata estabelecida por esta Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, em 17 países do narcotráfico, na Orcrim de compensação global, do SWIFT, do Galileu, da USAID, das televisões conglomerado, Rede Globo, CNN, estabeleceram as informações codificadas para que todos aportassem e comprassem ações do Banco Master e outros bancos. Todos monitorados, todos já estão engajados neste grande roubo qualificado. Ultrapassa 4 trilhões de dólares, libras, euros. Faliram, tiraram a liquidez do planeta, tanto da China, da Rússia, do mundo árabe, dos BRICS. Se entrega, filha da puta! Você, filha da puta! Inventou espaguete? A roda? A pólvora? Quem disse que você é alguma merda, seus filha da puta? Vocês pensaram que era só dizer para o funcionário público que ocupa o cargo: vou te dar 50 milhões de dólares e você vai fazer o que eu digo? E o estúpido
energúmeno, que não tem capacidade de raciocínio, se prestou à sua sentença de morte. Filhos da puta! Finalize isto. Também membro do Pleno do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eles serão extraídos no dia de hoje. Eles têm prisão determinada já nos Estados Unidos e também na Europa, em vários continentes. Isto já é um fato, um ato e uma circunstância. O DEFAL no Brasil, ele foi cometido em 27 estados e 5.070 municípios. Todo o aporte financeiro de governo federal do Brasil foi desviado para contas do Banco Master. O país está inadimplente. E quem projetou isso é a falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. E também o Supremo Tribunal Federal. Fachin, Gilmar Mendes, Toffoli, Carmen Lúcia. Todos que receberam dinheiros do Banco Master. Também juízes auxiliares. Todos já identificados. Tenha um bom dia, estou mandando matérias e já estamos para o confronto nuclear. Lá no Irã, temos que exterminar com estes terroristas que são mercenários, se encontram em todo o planeta e todos estão já prontos para tomar Alemanha, Polônia, Espanha, Portugal, França. Todos eles estão lá já em prontidão para tomar o governo. Muito bom dia, mestre Dinho. Hoje, dia 8 de abril de 2026. A teocracia semelhante à guarda revolucionária do Irã, russa, sucumbiu. A Rússia, ela perdeu todo o rumo e toda a estrutura. Então, ela já se encontra em estado de invasão, abdicar e entregar todo o procedimento da guerra com a Ucrânia. Também a teocracia, forma semelhante à estrutura da guarda revolucionária do Irã, teocracia Brasil, sucumbiu. Não existe mais. Eles faliram com tudo, levaram todos os ativos, mas sabemos todos onde eles estão, onde se encontram. E temos que pegar esses elementos porque eles são tremendamente perigosos. Eles são especialistas, porque eles não têm o hipotálamo. Eles são psicopatas. Todos há um objetivo só. Há um assalto. O bom que eles se assaltaram entre eles mesmos e agora estão em briga entre eles mesmos. São as facções. Mais de 1.300 facções do narcotráfico, lutando por territórios em capitais, 27 capitais de 27 estados. Cidades de 5.070 municípios, todos eles querem se apoderar. Então temos um interstício, uma intervenção de 15 anos dos Estados Unidos da América, com suas tropas no Brasil, sediadas no Brasil, procedendo em todas as fronteiras, como também em todos os países da América Central, América do Sul e América Latina e América do Caribe. Também na América do Norte. Todos teocracias
trazidas por esta forma de modus operandi do Irã. Não podemos permitir que o Irã se levante. Eles estão ardilosamente com mais de 60 bombas atômicas da Norte-Coreia. Temos que acabar com a Norte-Coreia e a China. Esse é o momento do episódio imediático. Acredito que mais 1 ou 2 semanas já temos tudo localizado e o fim destes teocratas que quiseram se assemelhar ao regime teocrata do Irã. Por favor, se o senhor puder transmitir as matérias, agradeço. Meu respeito e minha admiração, senhor Edmundo Amado, mestre de povo brasileiro que eu amo. Por favor, nos ajudem com o Pix. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Nos ajudem. Qualquer valor soma e nos traz um pão na boca. Obrigado. Gratidão, povo que eu amo. Gratidão, Brasil. Terrível. Trump declarar aniquilar o Brasil. 48 horas para o fim de tudo. Lula abre a caixa preta da destruição. O clima na ala oeste tornou-se sufocante, como um reator prestes a explodir. A corrida contra a morte de 48 horas começou quando o codinome Terremoto Sul-Americano apareceu nos radares do Pentágono. O presidente Trump, na postura de um comandante supremo diante do maior desafio de sua história, lançou imediatamente um poderoso golpe psicológico ao acusar seu rival, Lula da Silva, de transferir material bélico, ogivas táticas, para perto das fronteiras. A Casa Branca abandonou qualquer linguagem diplomática. Uma acusação quente foi divulgada ainda durante a noite, responsabilizando diretamente Lula por transformar a região em um barril de pólvora. Isso não é um aviso, é uma sentença. O som da batida na mesa de Trump ecoou pela sala de situação, sinalizando uma ofensiva implacável. O ambiente ficou pesado, quase irrespirável, enquanto o relógio fazia a contagem regressiva segundo a segundo. O mundo prende a respiração voltado para Washington e Brasília, onde duas vontades de ferro colidem, criando um terremoto político devastador. De um lado, a determinação implacável de Trump para proteger seu domínio. Do outro, a jogada arriscada de Lula. There's something that happened. They're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. There's something The that fact happened. that they're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. There's something The that fact happened. that they're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but
They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Es oficial, Estados Unidos amplía operaciones aéreas en México con aviones de Estados Unidos. Sin pedir permiso, el pueblo mexicano solamente entró con sus aviones. Algo muy grande está por pasar. Es oficial, Estados Unidos amplía operaciones aéreas en México con aviones de Estados Unidos. Sin pedir permiso, el pueblo mexicano solamente entró con sus aviones. Algo muy grande está por pasar. Es oficial, Estados Unidos amplía operaciones aéreas en México con aviones de Estados Unidos. Sin pedir permiso, el pueblo mexicano solamente entró con sus aviones. Algo muy grande está por pasar. Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal Rota da Notícia. Mais uma vez aqui trazemos informações importantíssimas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, pegue a pipoca, sente-se e aperte o cinto de seguranças, porque o que eu vou trazer agora é bombástico. Prepare-se, porque o que acabou de surgir nos bastidores do poder não é apenas mais uma notícia, é um verdadeiro alerta nacional. Enquanto muita gente ainda está distraída, algo muito sério acaba de acontecer longe das câmeras. Decisões estão sendo tomadas, movimentos estão sendo articulados e o corre no Supremo Tribunal Federal e no governo Lula acaba de acontecer. E o mais grave, o que ninguém está te contando, isso eu vou revelar aqui. Hoje você vai entender o que realmente está por trás dessa situação, quem são os alvos, quais interesses estão em jogo e por que isso pode afetar diretamente o futuro de Jair Messias Bolsonaro. Mas eu já te adianto, o que começa como informação pode terminar como um dos maiores escândalos que o Brasil já viu. Vamos falar nisso. Alto comando do Exército foi para cima pedindo ação imediata contra aqueles que estão rasgando a Constituição. Fique aí porque eu vou trazer todos os detalhes da notícia para você. Mas antes, eu quero mostrar para vocês que o advogado Jeffrey Schickini vem revelando sobre Alexandre de Moraes. A imagem do Moraes já não está ruim o suficiente, a ponto de que o Lula precisa piorar ainda mais. Dê uma olhada nesse vídeo do Lula agora, que ele chama, inclusive, Alexandre de Moraes de companheiro. Não é o ministro Alexandre de Moraes, é o companheiro Alexandre de Moraes. Olha só, o Lula terminou de afundar a reputação e imagem, que já não existe mais, do Moraes. Que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E no ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu uma biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocário jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte... A República não vai cair. A República já caiu. Olhem o nível de exposição dessa gente. O presidente da República dizendo em rede nacional que instruiu o ministro do STF a como se defender. E isso, inclusive, me parece uma alfinetada. Ó, Moraes, eu disse para você o que você tinha que fazer para diminuir os danos, até porque eu, Lula, sou experiente nisso. Eu já fui preso por corrupção, fui condenado em 3 processos por corrupção e virei presidente do Brasil. Então, de marketing e contenção de danos, eu entendo. Eu digo para você, vá nessa linha. Você não quis, então eu estou dizendo por você. Foi, inclusive, uma alfinetada do Lula, porque, querendo ou não,
O Lula disse: nesse ano de eleição, essa imagem do STF prejudica todo mundo. Um ministro do STF conversando com o presidente sobre um assunto dessa proporção e sendo instruído sobre linha de defesa. Olha só, o Lula instruindo a linha de defesa que o Moraes tem que adotar. Isso é um verdadeiro atoleiro em esterco. Chamem do que quiserem. Isso já não é uma república, isso já não é uma tripartição de poderes, isso não é um Estado democrático de direito. Esse PT tem que ser expurgado para sempre. E esse STF precisa ser reformado com esses... É por isso que precisamos, pessoal, do voto de cada um de vocês. Por quê? Vamos tirar a esquerda de uma vez por toda e colocar também ali senadores com coragem para colocar o impeachment de Alexandre de Moraes em pauta. Pessoal, a situação de Moraes é muito pior do que a de Toffoli no caso do Banco Master. E isso está sendo divulgado para o mundo. Moraes está num beco sem saída. Até o alto comando se levantou contra ele. Investigadores que trabalham no caso do Banco Master apontam que a situação do ministro Alexandre de Moraes seria mais difícil do que a do ministro Dias Toffoli. Essa é uma apuração do analista Caio Junqueira e eu volto a conversar com ele. Caio, por que os investigadores acreditam nisso? E talvez mais importante é a lembrança de que para se ter uma investigação, se ter um inquérito contra um ministro do Supremo, é preciso que o Supremo autorize a abertura desse inquérito. Isso, vamos lá, Márcio. Tem algumas camadas aqui, algumas observações importantes nessa apuração. Primeiro, sim, para os investigadores que tiveram contatos até agora com o material levantado nessas operações envolvendo Daniel Vercaro, sim, a situação do ministro Alexandre de Moraes, jurídica, é aparentemente mais complicada que a do ministro Dias Toffoli. A do ministro Dias Toffoli parece, para os investigadores, uma transação comercial, pessoal, o cerco fechou para Alexandre de Moraes. Por parte ali, tanto dele como da família dele. Já a situação do Alexandre de Moraes sinalizaria um empenho, um trabalho, algum tipo de serviço ou de ajuda que o ministro e a família dele, a mulher dele que tem contrato, teve contrato com Daniel Vercaro, algum tipo de ajuda e de apoio. Ou seja, a situação de Alexandre de Moraes está cada dia mais complicada. E ele está desesperado. O ministro André Mendonça, relator do caso do Banco Master e da farra do INSS, foi para cima, mandou um recado claro. Eu quero que você acompanhe todos os detalhes. Olha o aviso do ministro André Mendonça. A resposta do Mendonça veio mais rápido que a queda do Lula nas pesquisas. Pois é, gente, diante das últimas revelações sobre as mansões milionárias compradas à vista por Alexandre de Moraes e a sua esposa, o recado do Mendonça foi claro: não vai proteger ninguém. E se Moraes ou Toffoli estiverem envolvidos no escândalo, vão sofrer as consequências. Eu vou te mostrar tudo, já pega o café, curte esse vídeo e segue o Miguel para que você esteja sempre por dentro do esgoto que é a política brasileira, com todo respeito ao esgoto, é claro. A delação do Vercaro está saindo do forno e algumas revelações estão sendo feitas. Hoje o Brasil acordou com a bomba de que Alexandre de Moraes e a sua esposa gastaram quase 24 milhões de reais na compra de imóveis pagos via Pix à vista. À vista, meu irmão, nos últimos 5 anos. Tá pouco, né? Para quem tem contrato de 129 milhões com o Banco Master, tá pouco. E essa bomba foi divulgada pela própria Globo, que, como eu disse para vocês, já percebeu que Alexandre de Moraes é uma ameaça, inclusive para a própria Globo. Agora, a resposta do Mendonça veio mais rápida do que nós imaginávamos. Ele mandou o recado que não vai proteger ninguém e que todos os envolvidos serão punidos. Inclusive, se por acaso Moraes ou Toffoli estiverem envolvidos no escândalo, vão responder, vão ser punidos. Confere aí.
Mesmo que essa delação ainda não tenha sido formalizada, a perspectiva de que isso aconteça já coloca então esse dilema, né, que vai ter para Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, e para o relator ministro André Mendonça. O André Mendonça tem afirmado a pessoas próximas que a investigação não pode se prestar a pré-julgamentos ou perseguições, mas que se as provas do processo demonstrarem o envolvimento real de colegas nessa teia de relações de Vorcaro, vai trabalhar com seriedade e seguir em frente. Isso de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo. E havendo evidências concretas de irregularidades, não vai aceitar que Toffoli e Moraes se livrem das consequências por um coleguismo. Em etapas iniciais da negociação para um acordo de delação, os advogados que representam Daniel Vorcaro chegaram a sugerir aos investigadores que não fossem mencionados ministros do Supremo, mas a ideia foi rechaçada porque não se pode dar ao delator a prerrogativa de selecionar quem entregar e quem poupar. Portanto, o Daniel Vorcaro, que prepara este acordo de delação premiada, deve dizer tudo, doa quem doer, pelo menos esta é a previsão inicial. A gente vai seguir acompanhando, porque esse dilema vai só aumentar com o passar aí do tempo, né? A delação do Vorcaro já está saindo do forno. Pessoal, e mediante a tudo isso, Alexandre de Moraes entrou em total desespero. Agora, sabe o que ele quer fazer? Ele quer anular a delação de Vorcaro. É isso mesmo que você escutou, sem cabimento. O que Alexandre de Moraes está querendo fazer tudo isso é desespero de ir para a prisão após a delação. No desespero, quase que confessando que participou dos crimes, o nosso excelentíssimo ministro do STF, Alexandre de Moraes, toma uma decisão que vai chocar o povo brasileiro. Lembrando, um povo que já está acostumado com as maiores aberrações do judiciário, que já considera sendo o nosso judiciário a maior ameaça à nossa democracia, vai se chocar com isso. Como vocês sabem, nos últimos meses nós tivemos acesso a uma pilha de informações, provas, evidências que mostram que Alexandre de Moraes e o escritório da esposa dele estão intrinsecamente ligados ao maior escândalo que já se viu no nosso país. E não é um escândalo apenas de roubo de dinheiro público, não. É um escândalo de mafioso, de jagunço para arrancar dente de jornalista, de garotas de programa, de festas de orgia, das maiores autoridades do nosso judiciário sendo financiadas em eventos internacionais. Pessoal, olha para você ver, todas essas atrocidades, Alexandre de Moraes está com seu nome ali. É muito grave, por isso ele está desesperado. E aí eu quero lembrar rapidamente, antes de entrar no núcleo desse vídeo, o que vem acontecendo nesses últimos tempos. Então vamos lá. Se descobre que havia um contrato da esposa dele de 129 milhões de reais. Contrato que inicialmente ele negou que existia. Depois teve que admitir, porque a prova veio à tona. E aí a explicação da esposa do Alexandre de Moraes é que foi para oferecer alguns serviços de consultoria. 3 milhões e 600 mil reais por mês foram pagos, um total de 80 milhões, para fazer consultoria e algumas reuniões. Bom, ninguém acreditou nisso. Tivemos também acesso às conversas entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, de mensagens de visualização única, coisas que normalmente quem está fazendo algo errado faz, justamente para impedir de deixar rastros. Mas não vamos esquecer do tal conseguiu bloquear. O que foi que o Alexandre de Moraes ficou de bloquear? Depois das conversas com o presidente do Banco Central que foram colocadas em sigilo, viagens no avião do Vorcaro, que depois se descobriu, né, a explicação da esposa dele é que eram deduzidas dos honorários, mas com o que veio à tona da Receita Federal, da Receita Fiscal, não foi deduzido nada. Então eram favores que o Vorcaro fazia à família do Moraes, a sua esposa, através da sua empresa no qual ele tinha esses aviões. Somado a isso tudo, nós temos o evento em Londres, onde eles participaram de uma degustação de uísque, num valor absurdo de 6 milhões de reais, onde estava lá Alexandre de Moraes, Lewandowski, o diretor da Polícia Federal e outras grandes figuras do judiciário brasileiro. E aí chegamos no ponto. Alexandre de Moraes condenou Bolsonaro e mais uma dezena de pessoas baseando única e exclusivamente na delação do Mauro Cid. Mauro Cid que estava preso e foi delatado sob coação, intimidação. Inclusive, vazou áudios do Mauro Cid, onde ele admitia que estava sendo coagido. Teve-se ainda ameaça de prender esposa, prender filha, prender o pai do Mauro Cid. E baseando apenas na palavra do Mauro Cid, nós temos hoje o Bolsonaro condenado e várias outras pessoas. Viu, pessoal? Ele usou da delação de Mauro Cid para prender Jair Messias Bolsonaro. Agora, ele não quer deixar que a delação de Vorcaro seja válida, com medo de ir para a prisão. Olha o desespero, ele quer fazer uma manobra jurídica fora da legislação, fora da Constituição ilegal
para tentar se salvar. Ele está tentando fugir, isso mesmo. Por que eu estou falando isso? Alexandre de Moraes acaba de colocar para votação no STF uma mudança completa no entendimento da delação premiada. Vorcaro está preso, Moraes sabe que ele vai ser delatado, tudo virá à tona, só que ele quer anular a delação do Vorcaro, sabe como? Mudando a regra da delação. Agora, se a pessoa está presa e ela delata, então a delação é anulada. Olha onde nós chegamos. Assista esse vídeo agora, que acabou de ser publicado pela imprensa, para você entender a gravidade, a podridão do que nós estamos enfrentando. O ministro Alexandre de Moraes, ele acabou de liberar para votação uma ação que é lá de 2021 e agora em 2026 ele pede que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, marque a votação. Do que se trata esse assunto? E esse tema deve repercutir muito. Se trata sobre delações premiadas. É uma ação que está com ele, Alexandre de Moraes, que é o relator, um pedido do PT sobre limites claros do uso das delações premiadas. Essa ação foi apresentada em 2021, ela é uma ação, já recuperando aqui com os dados objetivos, que, segundo o PT, ela quer delimitar constitucionalmente a aplicação da delação. E um dos pontos do pedido que está com o ministro Alexandre de Moraes, que agora ele quer que o Supremo vote, fala sobre acordos de colaboração celebrados para quem está preso e presumindo-se até uma voluntariedade do delator de fazer essa delação, devendo a delação ser anulada e consideradas ilícitas todas as provas a partir delas produzidas. Num ato de completo desespero, quase que confessando que participou dos crimes, o nosso excelentíssimo ministro do STF, Alexandre de Moraes, toma uma decisão que vai chocar o povo brasileiro. Lembrando, um povo que já está acostumado com as maiores aberrações do judiciário, que já considera sendo o nosso judiciário a maior ameaça à nossa democracia, vai se chocar com isso. Como vocês sabem, nos últimos meses nós tivemos acesso a uma... Pessoal, é um absurdo tudo isso que está acontecendo. Alexandre de Moraes está num beco sem saída e, desesperado, ele tenta se livrar da delação de Vorcaro, que pode levá-lo para a prisão. Olha o que o senador Cleitinho também diz sobre este caso. Moraes está com medo da delação de Vorcaro. Eu peço que vocês prestem muita atenção, porque esse assunto é o assunto mais importante do Brasil. Peço que vocês sentem o dedo e compartilhem esse vídeo para todo o Brasil. Olha só o que o Moraes está querendo fazer. Presta atenção. O ministro Alexandre de Moraes, ele acabou de liberar para votação uma ação que é lá de 2021 e agora em 2026 ele pede que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, marque a votação. Do que se trata esse assunto? E esse tema deve repercutir muito. Se trata sobre delações premiadas. É uma ação que está com ele, Alexandre de Moraes, que é o relator, um pedido do PT sobre limites claros do uso das delações premiadas. Essa ação foi apresentada em 2021, ela é uma ação, já recuperando aqui com os dados objetivos, que, segundo o PT, ela quer delimitar constitucionalmente a aplicação da delação. E um dos pontos do pedido que está com o ministro Alexandre de Moraes, que agora ele quer que o Supremo vote, fala sobre acordos de colaboração celebrados para quem está preso e presumindo-se até uma voluntariedade do delator de fazer essa delação, devendo a delação ser anulada e consideradas ilícitas todas as provas a partir delas produzidas. Esse é um ponto, esse é um dos pedidos. Mas qual é a grande questão? A pergunta é, que vai ser a repercussão do dia. Por que um assunto que está com o ministro desde 2021 começa a ser pautado, ou ele quer que seja pautado pelo Supremo, agora em 2026, em que temos o contexto de uma delação premiada que está sendo negociada ou será negociada com investigadores por Daniel Vorcaro, que está no centro dessa questão do Master. Lembrando que o Master tem 2 ministros citados em questões relacionadas ao banco, o próprio Moraes e o ministro Dias Toffoli. Para vocês terem noção, a delação do Vorcaro está para acontecer a qualquer momento. O próprio Mendonça disse que não vai poupar ninguém. Agora vem o Moraes pedindo para votar uma ação para colocar limite na delação. Eu estou encaminhando um requerimento aqui para o presidente do STF, o Fachin, para não aceitar, para não deixar votar. Não tem que ter limite a delação, não. O Vorcaro tem que delatar, é tudo. E se você estiver envolvido, você vai pagar como qualquer outro brasileiro. Tem que pagar, vocês não estão acima da lei, não. Vamos para cima, tamo junto. Urgente, Moraes está com medo da delação. Alexandre de Moraes não está acima da lei. Ele está tentando escapar, mas não vai conseguir. O cerco está fechando e o togado está desesperado, não sabe mais o que fazer. Até Lula está dando um jeitinho de tentar salvar Moraes, porque sabe que se Moraes cair, ele também deve cair
imediatamente, porque é Moraes que livra, Alexandre de Moraes, que livra Lula de várias ações no Supremo Tribunal Federal. Agora, uma notícia que eu quero trazer para vocês, urgente, que a esquerda está tentando fazer. A esquerda está tentando colocar Eduardo Bolsonaro contra Nicolas e contra Flávio Bolsonaro. Eles querem que a esquerda fique forte e a direita fraca. Olha o que acontece. Vou apanhar, não tem problema. Um dia a gente pode falar mais sobre isso, mas não tem problema. Quando começou a tal da caminhada, eu estava de férias, uma semana de férias. Quando começou a tal da caminhada, eu me perguntei, qual é o objetivo disso? Onde iremos chegar com essa caminhada? Diz para mim, para quem foi boa a caminhada, diz aí para mim. Diz aí para mim. Ah, o Pittori hoje está contra o Nicolas. Não. Eu estou a favor da verdade. Me diz para quem foi boa a caminhada. Me diz aí. Me diz aí. Sabe, então, se a gente não enxerga a verdade, propósito, a gente pode desconfiar. E é o que eu estou fazendo aqui agora. Aliás, desde o primeiro momento. Só que, como a gente tem que lidar com uma certa cautela, uma parcimônia, deixa eu ver, vamos devagar. Agora, entre Eduardo e Nicolas... Entre Eduardo Nicolas e o Projeto Flávio para libertar o Brasil, Projeto Flávio. Porque o Projeto Flávio, o Flávio está no meio da pancada. O Flávio está no meio da pancadaria. E eu quero crer que no coração o Flávio pensa em Eduardo. Óbvio. Mas também pensa no Brasil e na viabilidade do seu projeto. Então tem que ser uma visão mais ampla. Repito, entre Eduardo e Nicolas, Eduardo. Onde você quiser eu assino aí. Eduardo. Agora, no meio... E você, pessoal? Você acha que entre Eduardo e Nicolas você fica com quem? Eu vou dar a minha opinião. Você deve ficar com os dois, com a direita, porque querem minar a direita, mas não vão conseguir. Rony Gabriel revela, eles falam que a esquerda é unida, mas não é. Eu disser que existe uma fake news, uma mentira, que é repetida pela direita diariamente e tem muita gente da direita que acredita. Prestem muita atenção nas notícias que eu vou mostrar para vocês agora. Você já ouviu aquela frase que a direita é desunida e briga o tempo todo enquanto a esquerda é unida em torno de um propósito? Presta atenção nisso daqui. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Zuco foi escolhido pelo Bolsonaro como pré-candidato a governador, o Marcel e o Sanderson como pré-candidatos a senadores. Desde então, todos os partidos de direita e centro-direita, o Zuco do PL, o Novo, o Podemos, o Republicanos e o PP, se uniram a esse projeto e ninguém questiona. Está todo mundo unido na mesma direção dos escolhidos de Jair Bolsonaro. Agora, eu vou mostrar para vocês o outro lado, que às vezes vocês não veem porque não acompanham. É natural, mas eu vou mostrar para vocês aqui. PSOL lança ofensiva contra a intervenção do PT no Rio Grande do Sul. Em sucessão de manifestações públicas, lideranças do partido garantem que não há como apoiar chapa encabeçada por PDT e reforço a alternativa de candidatura própria. O PSOL tá pistola, é só isso. Vamos continuar. Intervenção no PT do Rio Grande do Sul é um desrespeito à história da militância de Tarso Genro. Isso aqui é ex-governador do PT criticando o PT nacional. Porque está intervindo aqui no Rio Grande do Sul, porque eles querem juntar as chapas ali para apoiar a Juliana Brizola, que é a vontade do Lula. E olha, para piorar, vamos piorar mais um pouquinho? Guerra de manifestos entre a esquerda gaúcha pressiona Lula por unificação. E olha só a acusação. PDT Nacional reage e acusa setores da esquerda gaúcha de ataques misóginos contra Juliana Brizola. Até o da misoginia, eles já estão usando uns contra os outros. Ô, Rony, por que você está falando isso? Que às vezes eu percebo que as pessoas elas desanimam por ver algumas encrencas, críticas da direita. E eu só quero mostrar para vocês que isso é normal e é comum em todos os espectros políticos. É óbvio que a gente não quer discussão, mas o que importa é que no momento certo todos estejam unidos, hoje em prol da candidatura do Flávio, e tomem como exemplo aqui o estado do Rio Grande
Grande do Sul que toda a direita se uniu em prol da candidatura aí do Zuco a governador, do Sanderson e do Marcelo ao Senado. Que o Rio Grande do Sul, de fato, seja um exemplo para os outros estados do Brasil quando se diz de direita. Agora, em relação à esquerda, gente, acontece a mesma coisa. É briga, é ataque, acusação de misoginia. E quem acompanha as eleições nos Estados Unidos tem que ver como é que é lá, porque lá eles têm uma coisa chamada prévias. Ou seja, dentro do Partido Republicano, nas prévias, um ataca o outro de corrupto, disso, daquilo outro. No final, eles escolhem um nome e todos os republicanos, até os que atacaram, apoiam aquele nome. Eles são a maior democracia do mundo. A diferença é que lá eles só têm 2 partidos e tem essas prévias. Aqui a gente tem uma porrada de partido e o Rio Grande do Sul mostrou como se faz união. Então você que acredita que essa discussão acontece só na direita, não. A esquerda também está batendo cabeça, eles têm os mesmos problemas, muitas vezes até pior, só que a gente não vê porque não acompanha. Eu tô aqui para mostrar para vocês. Isso tudo vai se resolver, toda a direita vai se unir, vai ser Flávio presidente. Se Deus quiser, nós vamos soltar aqueles presos do 8 de janeiro, nós vamos soltar Bolsonaro e vamos fazer justiça nesse país. E que o Rio Grande do Sul, sob a liderança do Zuco, sirva de exemplo para todo o Brasil. E se eu disser que existe uma fake news, uma mentira? Era só digitalizar um dia e devolver. Perseguição religiosa. Maldade desse cara. Eu não tenho medo de ditador e de corrupto. Eu não tenho medo. Aconteça o que acontecer. Isso é uma vergonha. Isso é uma afronta ao povo brasileiro. Como é que um cara desse ainda está numa cadeira do Supremo Tribunal Federal julgando? Tinha que ser afastado. Senadores, deputados, imprensa, povo brasileiro, até quando vamos nos calar e ver a injustiça, a maldade, a aberração predominar na nossa nação? Eu não posso me calar. Só me resta uma coisa, Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça e o teu juízo sobre esses homens maus. Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe vocês. Pessoal, Silas Malafaia foi uma vitória para o povo brasileiro. Olha o Nicolas Ferreira falando deste assunto também. Ainda bem que temos aí deputados, senadores de bens que conseguiram vencer essa cultura maligna. Eu acabei de receber uma excelente notícia aqui. Hoje, na reunião de líderes, ficou decidido que o PL da misoginia não vai entrar esse ano, até pelo menos a época das eleições. O que isso significa? Isso significa que a gente é contrário às mulheres, que a gente quer que mulheres sejam agredidas, mortas. Claro que não. Até mesmo porque esse PL não tratava a respeito disso. Já que eles viram, que a nossa pressão e alcançar as pessoas com a verdade, mostrando que esse PL nada tem a ver em defesa das mulheres, mas pelo contrário, controlar aquilo que pode ou não ser dito, obviamente eles recuaram porque sabiam que a gente iria enterrar esse projeto na Câmara. Então, praticamente ele já está enterrado, porque eu acho muito difícil mesmo que esse projeto venha em pauta, porque as pessoas ficaram sabendo da verdade, principalmente por conta dos novos episódios que foram acontecendo após esse PL da misoginia, tá de Chico virou uma confusão, a outra falando que perguntasse TPM também é misoginia, cada coisa, que a gente vai percebendo que, olha, na verdade eu acho que aquele menino lá de camisa preta tinha razão. E o tempo mostra, que a gente realmente quer sim uma defesa, para as mulheres que seja efetiva, como por exemplo aumentar a pena, para crimes hediondos, a gente conseguir reduzir a maioridade penal, a gente fazer com que esses menores que matam, roubam, estupram mulheres sejam presos e não soltos na sociedade, para que pedófilos, tenham o cadastro, para que a gente saiba, identificar, o governo saiba identificar quem são, para que a gente coloque essas pessoas realmente na cadeia por um tempo muito maior do que eles já estão agora. Então, isso sim, de fato, é ajudar as mulheres. E não, por exemplo, ficar inaugurando aí banco e dizer que isso é um enfrentamento contra a violência da mulher. Chega de discurso, está na hora da gente realmente proteger as mulheres do nosso país, as crianças, adolescentes, e para isso precisa de menos discurso e mais ação. Graças a Deus, é mais um passo que a gente dá, derrubando aí um péssimo projeto que não ia ajudar em nada as mulheres, pelo contrário. Vocês já sabem da verdade. Vitória. Às 3h14 da manhã, 128 mísseis de cruzeiro Tomahawk deixam simultaneamente as suas células de lançamento vertical a bordo de 11 navios de guerra da Marinha Americana, posicionados em arco ao longo de 400 quilômetros, desde o norte do Mar da Arábia até ao Mediterrâneo Oriental. 128 mísseis, 11 navios,
uma única ordem, um único minuto. A maior salva de Tomahawks de toda a história da Marinha Americana já está no ar antes que um único operador de radar iraniano tenha tido tempo de compreender o que o seu ecrã lhe estava a mostrar. No Centro de Informações de Combate do Abraham Lincoln, o tenente-comandante Jason Barfield observa os dados de lançamento a desfilar no seu ecrã tático e sente algo que não sentia há 37 dias de guerra. Tem a sensação de que a espera finalmente acabou. A Operação Iron Verdict tinha sido planeada ao longo de 19 dias. Não era um ataque de represália, nem uma resposta a um ataque iraniano. Era uma ofensiva deliberada, metódica e exaustiva, concebida para realizar numa única noite o que 37 dias de ataques graduais não tinham conseguido fazer: destruir simultaneamente cada recurso militar iraniano ainda em condições de funcionar. Cada lançador de mísseis, cada base naval, cada centro de comando dos Guardiões da Revolução, cada instalação de radar, cada bunker subterrâneo que os serviços de informações tinham localizado ao longo de 37 dias de vigilância ininterrupta. 128 alvos, 128 Tomahawks, aos quais se juntavam 64 outros, lançados a partir de submarinos, mais 96 bombas, GBU-31, JDA-M, transportadas por 48 F/A-18, já irá ganhar altitude a partir do convés de voo do Abraham Lincoln, na escuridão que antecede o amanhecer. 288 armas a convergir sobre 128 alvos, distribuídos por 1.400 quilômetros de território iraniano, numa janela de impacto de 4 minutos. Os iranianos dispunham de 47 minutos antes da chegada do primeiro Tomahawk. Passaram esses 47 minutos a fazer exatamente o que Barfield tinha previsto, numa avaliação de alvejamento redigida 11 dias antes. Um documento de 3 páginas entregue ao contra-almirante Carver, que descrevia com uma precisão absoluta o que faria o comando militar iraniano sobrevivente quando tomasse consciência da dimensão do que se aproximava. Não uma suposição, um cálculo baseado em 37 dias de observação dos padrões de decisão militar iraniana. Como reagiam sob pressão, como hierarquizavam os seus ativos, o que escolhiam proteger quando tudo era ameaçado ao mesmo tempo. A sua conclusão era simples. Quando o Irão percebesse que estava prestes a perder tudo, quando a amplitude do ataque se tornasse evidente nos seus ecrãs de radar e os seus canais de comando ficassem sobrecarregados com relatórios a assinalar 288 armas em aproximação, eles não tentariam defender-se. Não lhes restaria nada com que se defender. Atacariam. Um último ataque ofensivo desesperado contra o alvo mais valioso ao seu alcance, o Abraham Lincoln. Não porque acreditassem que poderiam vencer, mas porque queriam levar algo consigo. Barfield tinha pedido que o Abraham Lincoln fosse posicionado 40 quilômetros mais longe da costa iraniana do que a doutrina padrão de apoio a ataques exigia. Tinha pedido uma cobertura passiva, reforçada, em todos os azimutes de lançamento iranianos. Tinha pedido 2 ciclos de recarga suplementares de mísseis, esse M6, pré-posicionados nos contratorpedeiros de escolta. Carver aprovara os 3 pedidos sem fazer perguntas, porque as avaliações de alvejamento de Barfield, durante 37 dias, tinham sido certeiras em todas as ocasiões. Às 3h47, o primeiro Tomahawk atingiu a base naval iraniana de Shahid Karimi, em Bandar Abbas. Não uma única explosão,
12 Tomahawks, chegando em 8 segundos sobre os depósitos de combustível, o armazém de armamento, o edifício de comando, a instalação de radar, a doca seca e os 3 barcos de ataque rápido, que tinham sobrevivido a 37 dias de ataques, escondendo-se sob redes de camuflagem na parte sul da base. Essas redes tinham sido detetadas por imagens de satélite infravermelhas 6 dias antes. Os 3 barcos de ataque rápido deixaram de existir às 3h47. Às 3h48, o quartel-general naval dos Guardiões da Revolução, em Bandar Abbas, recebeu 8 Tomahawks simultaneamente. O edifício que tinha coordenado cada ataque naval iraniano nesta guerra, cada enxame de drones, cada salva de mísseis, cada implantação de submarinos, desmoronou em 11 segundos. Às 3h49, o último depósito operacional de mísseis balísticos do Irão, um complexo subterrâneo reforçado nas montanhas Zagros, que tinha sobrevivido a 37 dias de ataques, abrigando-se sob 40 metros de rocha sólida, recebeu 6 bombas anti-bunker GBU-28 lançadas por 2 bombardeiros furtivos B-2 Spirit, que tinham descolado da base aérea de Whiteman, no Missouri, 14 horas antes, especificamente para este alvo. O complexo tinha sido avaliado como impenetrável por armas convencionais. O B-2 transportava armas que não o eram. A estrutura do teto desabou às 3h49. As explosões secundárias provocadas pelo combustível dos mísseis armazenados no interior arderam durante 4 horas. Às 3h51, a rede de radar ocidental do Irão, 14 instalações estendendo-se da fronteira iraquiana até ao Mar Cáspio, recebeu mísseis anti-radiação AGM-88, Asgharim, lançados simultaneamente por 8 e a 18G Growler, que orbitavam a 40 mil pés desde as 3 horas da manhã, aguardando que as instalações de radar se ativassem em resposta aos lançamentos de Tomahawks. Os iranianos tinham ativado todos os seus radares no momento em que os Tomahawks apareceram nos seus ecrãs. Cada radar que se ativou tornou-se um alvo. 14 instalações, 14 impactos, HARM simultâneos. A cobertura de radar ocidental do Irão apagou-se às 3h51. No Centro de Informações de Combate, Barfield não estava a observar o desenrolar do ataque. Estava a observar o seu ecrã de sensores passivos, a monitorizar as frequências de comando iranianas que a sua recolha de informações de sinais interceptava desde o início do ataque. À espera do padrão específico de transmissões cifradas em rajada que, segundo a sua avaliação, apareceria no momento em que o comando iraniano tomasse a decisão que ele tinha previsto. Às 3h52, o padrão apareceu. Não uma transmissão, mas 17 transmissões cifradas em rajada simultâneas em 6 frequências diferentes de comando militar iraniano. A assinatura característica de uma ordem de disparo coordenada transmitida simultaneamente a múltiplas unidades de lançamento. Barfield descodificou a ordem de disparo em 4 segundos. Não o seu conteúdo, a sua origem. 17 transmissões provenientes de 17 posições diferentes ao longo da costa iraniana. 17 posições que tinham permanecido mudas durante 37 dias. Escondidas, silenciosas, nunca emitindo nada, nunca transmitindo, aguardando exatamente este momento. 17 posições que nunca tinham figurado em nenhuma lista de alvejamento, porque não tinham emitido um único sinal em 37 dias de vigilância eletrônica contínua, até agora. Pegou no circuito para o Centro de Informações de Combate às 3h52. Comandante, aqui Barfield.
tenho 17 posições de lançamento iranianas, até agora desconhecidas, a ativarem-se simultaneamente nos sectores de azimuth 03, 1 a 147. Estimativa do número de mísseis em aproximação, com base na assinatura das transmissões. Entre 34 e 51. Primeiro contacto radar estimado em aproximadamente 4 minutos. Preciso do reposicionamento dos contratorpedeiros de escolta para os setores 03, 1 e 089 imediatamente. E preciso de autorização de ataque sobre as 17 posições de imediato. Tenho as coordenadas. Carver olhou para o seu ecrã tático. O ataque decorria na perfeição. 288 armas a caminho de 128 alvos iranianos. Tudo exatamente como planeado. Disse a Barfield que as suas posições estavam a ser transmitidas ao Hawkeye para confirmação e pediu-lhe que aguardasse. Barfield olhou para o seu ecrã. As 17 posições de lançamento continuavam a transmitir, continuavam a ativar-se. 3 minutos e 41 segundos antes que os primeiros mísseis aparecessem no radar. Não aguardou. Começou a construir simultaneamente duas coisas. Um conjunto de alvejamento para todas as 17 posições, com coordenadas precisas derivadas da triangulação das transmissões de lançamento e uma avaliação geométrica defensiva. Quais dessas 17 posições representavam a maior ameaça para o Abraham Lincoln, tendo em conta a geometria atual da formação? Que sequência de engajamento maximizaria a probabilidade de interseção? Quantos mísseis esse M6, os contratorpedeiros de escolta, precisariam de lançar? E em que sectores? Às 3h53, o radar SPY-6 captou os primeiros contatos. Não num único azimuth, mas em 4 simultaneamente. Mísseis a ascender a partir de 4 posições diferentes, em 3 eixos de ameaça distintos. O sistema Aegis classificou 9 contactos nos primeiros 4 segundos, depois 14, depois 22. 31 mísseis em aproximação desde 4 direções. 6 minutos e 44 segundos até ao impacto do contacto mais próximo. E o ataque ofensivo do Abraham Lincoln ainda estava em curso. 64F/A-18 ainda em voo sobre o Irão. 43 Tomahawks ainda a caminho dos seus alvos. Os contratorpedeiros de escolta posicionados em apoio ofensivo, não para um engajamento defensivo. O Irão tinha escolhido este momento com um cálculo preciso. O Abraham Lincoln nunca estivera tão comprometido numa postura ofensiva em 37 dias de guerra. Cada ativo apontado para o exterior, cada sistema concentrado para a frente. Carver mandou reposicionar os contratorpedeiros de escolta às 3h54. Mas um reposicionamento leva tempo, e 6 minutos e 44 segundos não era muito tempo face a 31 mísseis em aproximação desde 4 direções, com contratorpedeiros a partir de uma geometria inicial errada. O contra-almirante Carver olhou para o ecrã tático durante 3 segundos. Pegou no circuito para Barfield. Barfield, a sua avaliação estava certa. O que fazemos agora? Barfield já tinha a resposta preparada. Transmitiu-a para o Centro de Informações de Combate às 3h54. Não apenas uma geometria defensiva, uma solução combinada. Atribuições de interseção para os contratorpedeiros de escolta, baseadas na ameaça atualizada, e um conjunto de ataque para todas as 17 posições de lançamento iranianas, utilizando os Tomahawks ainda nas suas células de lançamento vertical. Armas que tinham sido conservadas em reserva exatamente para esta contingência. Não uma contingência improvisada,
aquela que ele tinha descrito no seu documento de 3 páginas, 11 dias antes. Aquela em que os ativos escondidos do Irão se revelariam ao abrir fogo. Almirante, tenho as atribuições de interseção para os 31 contactos e as coordenadas de ataque para as 17 posições de lançamento. As posições escondidas estão a transmitir continuamente. São alvejáveis. Recomendo um ataque simultâneo de Tomahawks sobre as 17 posições, enquanto os contratorpedeiros gerem a sequência de interseção. Abriram fogo porque acreditavam que estávamos totalmente comprometidos para a frente, mas podemos atingi-los ao mesmo tempo que tudo o resto. Carver autorizou ambos às 3h54, 47 Tomahawks adicionais lançados a partir das células de lançamento vertical do Abraham Lincoln às 3h55. Um para cada uma das 17 posições escondidas, com 13 posições a receber 2 Tomahawks cada uma, com base na avaliação de confiança de Barfield, relativamente à qualidade dos dados de alvejamento. Simultaneamente, os contratorpedeiros de escolta USS Frank E. Peterson e USS Bulkley executaram a sequência de atribuições de interseção que Barfield tinha construído. Mísseis SM-6 lançados em salvas coordenadas sobre 4 eixos de ameaça. Não a reação improvisada de uma formação apanhada desprevenida, mas a execução deliberada e precisa de uma sequência de interseção calculada antes mesmo que os mísseis aparecessem nos radares. O engajamento durou 4 minutos e 22 segundos. 29 dos 31 mísseis iranianos foram destruídos por interceptores SM-6. Um foi destruído pelo Phalanx a 1,4 milhas náuticas. O último embateu no oceano a 340 metros do lado de estibordo do Abraham Lincoln, depois de o seu sistema de guiamento ter sido perturbado pela interferência eletrônica de Barfield na frequência de ligação de dados do míssil, uma frequência que ele tinha identificado a partir das transmissões de lançamento e perturbado continuamente desde o primeiro contacto radar. 0 impactos, 0 baixas. O Abraham Lincoln nunca interrompeu as suas operações aéreas sobre o Irão durante todo o engajamento. Às 4h11, os 47 Tomahawks, visando as 17 posições de lançamento iranianas escondidas, começaram a atingir os seus alvos. As posições que tinham permanecido silenciosas durante 37 dias, que tinham sobrevivido a cada ciclo de alvejamento, nunca emitindo um único sinal, tinham estado a transmitir continuamente durante 19 minutos. E 19 minutos de transmissão contínua tinham fornecido à triangulação de Barfield dados suficientes para fixar cada posição com uma margem inferior a 11 metros. A primeira posição escondida foi destruída às 4h11, a 17ª às 4h13, 1 minuto e 48 segundos. Cada ativo militar iraniano escondido que tinha sobrevivido a 37 dias de ataques, permanecendo em silêncio, tinha desaparecido, porque tinham rompido esse silêncio exatamente no momento que Barfield tinha previsto. O ataque original da Operação Iron Verdict concluiu-se às 4h44. 128 alvos, 288 armas. A avaliação dos danos de combate chegou nas 3 horas seguintes. 124 dos 128 alvos confirmados destruídos. Os 4 restantes confirmados danificados para além de qualquer capacidade operacional. Somados às 17 posições escondidas destruídas na resposta ao contra-ataque, a capacidade militar do Irão, às 4h44 dessa manhã,
resumia-se ao que armas e pessoal isolados pudessem ter sobrevivido em localizações que nenhum ativo de vigilância tinha alguma vez identificado. Um número que os serviços de informações americanos avaliaram nesse momento como sendo praticamente nulo. No Centro de Informações de Combate, Carver pegou no circuito para Barfield às 4h47. Barfield, às 17 posições. A sua avaliação dizia que disparariam quando o ataque começasse. Barfield olhou para o seu ecrã. O documento de 3 páginas que tinha submetido 11 dias antes. As 17 coordenadas de alvejamento que tinha construído a partir de 19 minutos de dados de transmissão. A sequência de interseção calculada antes que o primeiro míssil aparecesse nos radares. Sim, almirante. Tinham sobrevivido 37 dias permanecendo em silêncio. A única coisa que os podia levar a romper esse silêncio era a certeza de que iriam perder tudo. E nós demos-lhes essa certeza. Dispararam. Encontramos-nos. Carver ficou em silêncio durante 4 segundos. Há quanto tempo tinha essas coordenadas antes de eu autorizar o ataque? Desde as 3h54, almirante. 13 segundos antes da autorização. Na suíte de guerra eletrônica, Barfield redigiu o seu diário de engajamento em poucas frases. 17 posições de lançamento iranianas desconhecidas, identificadas por triangulação das transmissões de lançamento às 3h52. Coordenadas de alvejamento fixadas com uma margem inferior a 11 metros. Ataque simultâneo de Tomahawks, autorizado às 3h54. As 17 posições destruídas antes das 4h13. 31 mísseis em aproximação neutralizados. 0 impactos, 0 baixas. Operações aéreas do Abraham Lincoln, contínuas ao longo de todo o engajamento. A Marinha Americana lançou o seu maior ataque contra o Irão às 3h14. 288 armas, 128 alvos. A maior ofensiva naval de toda a história americana. O Irão respondeu com a única coisa que tinha guardado durante 37 dias. 17 posições de lançamento escondidas, que tinham sobrevivido a cada ataque, sem fazer o menor ruído. Um último contra-ataque desesperado, calculado para o momento em que o Abraham Lincoln estivesse mais comprometido para a frente. Fizeram barulho durante 19 minutos. Transmitiram continuamente, e 19 minutos foram suficientes. A resposta americana destruiu tudo o que restava ao Irão. Os 128 alvos originais, as 17 posições escondidas, a totalidade da capacidade militar iraniana restante, numa única noite. Porque um tenente-comandante tinha redigido 3 páginas 11 dias antes, explicando exatamente o que o Irão faria no momento em que percebesse que estava a perder tudo, e tinha construído a solução antes mesmo que o Irão tivesse terminado de tomar a sua decisão. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestrezinho.
1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.